Ok, estamos. Já são parcas, são poucas, não? Efetivamente eu tenho pouca sensação de que as primeiras memórias estão um pouco ligadas ao contexto em que vivia e, portanto, a um contexto espacial. E vivíamos numa casa que eu me lembro que estava dentro de um conjunto de eucaliptos de grande dimensão, onde, por exemplo, o ruído do vento era muito próximo, e outra coisa era, também a mesma casa estava praticamente encostada à linha de caminho de ferro da Beira Alta, e eu tenho uma vaga memória dessas duas condições de espaço, ou seja, sentir a passagem do comboio, um ruído forte, assim como também, por exemplo, da situação do vento. Não? Eu lembro-me de um espaço que o meu pai tinha feito, que era na verdade só tábuas de madeira de carvalho que estavam postas contra uma parede. Eu lembro-me quando era criança de ficar bastante tempo por baixo destas tábuas de madeira e pensar, isso é realmente um espaço diferente dos outros que eu conheço, porque tinha uma geometria diferente, não era uma caixa, não tinha janela, era só tábuas de madeira contra uma parede que definiam um espaço triangular com uma luz que vinha de cima. E pronto, eu acho que isso é a primeira experiência que eu tive com o espaço, vou dizer assim, é uma lembrança que tenho. A primeira lembrança que tenho a ver com o espaço talvez seja estar em museus. Lembro-me de viajar muito com os meus pais desde pequeno e de passar, como não me conseguia comportar normalmente no museu, digamos assim, o meu pai punha-me sempre às cavalitas e eu acabava por fazer o percurso que os meus pais faziam e parava onde os meus pais paravam, porque sempre às costas do meu pai, e lembro-me da sensação quase de sobrevoar um museu que talvez me possa ter influenciado para qualquer coisa, para a maneira como eu me relaciono com museus hoje em dia, talvez. Estamos a falar, eu tinha essa consciência, não é? Agora é um ato consciente. Nós várias vezes partilhávamos essa noção espacial que na casa da minha avó, no Alentejo, mesmo inclusivamente do percurso até essa casa, tinha a ver com no próprio desenvolvimento do projeto, o reconhecimento do interesse que esses espaços tinham e a influência que eles acabavam por ter na nossa disciplina, na produção disciplinar de arquitetura. Interessante, porque eu acho que nós usávamos isso, acho que era uma versão ainda pré-Zulter, ou pelo menos não tínhamos a consciência de ter lido, e de repente isso era uma forma até de liberdade, ou de utilizar outros exemplos que fugiam a esta excessiva formatação e que nos levavam a caminhos mais interessantes, ou pelo menos alimentavam o que estávamos a fazer e que era efetivamente disciplinar, a partir de outros caminhos. Aquilo que eventualmente me influenciou foi efetivamente outras disciplinas, nomeadamente o cinema e a literatura e a música. Não é? Isso influenciou substancialmente a escolha da atividade que hoje exercemos. Eu penso que falou bem pelo Nuno e pelo Paulo, o facto de termos a experiência do corpo num espaço é muito importante e, portanto, essas memórias que nós tínhamos serviam de muito como, não é, de reconhecimento do que é o meu espaço, o meu corpo naquele espaço e como é que eu agora, desenhando, o que é que isso me traz de conhecimento e de produtivo, não é, que posso utilizar. A primeira memória, o primeiro espaço, eu acho que é uma coletânea, não é? Tu vais guardando memórias e vais criando o teu dicionário, digamos assim. Depois, isso parecendo que não, traduz-se na tua prática ao passar o tempo. Eu acho que comecei a visionar-me a ideia do espaço da arquitetura quando já não era
miúdo, já era maior. Já acho que comecei a perceber o espaço, a luz, o que é que significa quando já tinha tipo 10, não sei, 10, 15 anos. Fui a Nova Iorque pai com 10 anos e acho que é uma viagem que me marcou bastante. E depois fui a Chicago com 16 e aí sim, como o meu avô era arquiteto, já fomos ver obras de Frank Lloyd Wright. Acho que isso já me influenciou bastante na decisão de seguir a arquitetura. E lembro-me muito bem do Millennium Park de Frank Gehry. Na altura, Frank Gehry, acho que qualquer miúdo fica fascinado, e acho que de certa forma levou-me a pensar um pouco em praticar arquitetura, mas não da forma como que praticamos hoje, mas acho que abriu-me os olhos por isso. O meu background foi Veneza, no fim. Deu-me a possibilidade de olhar uma cidade de uma maneira diferente. E acho que isso foi importante para mim. E depois, obviamente, tipo, ok, não consegues adaptar aquela situação de Veneza ao resto do mundo, ao resto da cidade, mas já dá consegui tipo, começar a olhar a cidade de uma maneira diferente. É um processo para mim. É, exatamente. Processo, tipo, acho que ainda estamos a crescer naquele sentido. Eu acho que a infância, o que, pelo menos no meu caso, o que influencia mais é a questão cultural de funcionamento das coisas. Tu estás muito enraizado da maneira como a tua família viveu, ou na casa. Pelo menos eu vivi na mesma casa a vida toda, e portanto nós tínhamos muita habitação, e portanto acho que isso está muito enraizado na maneira depois como tu fazes a disposição do espaço. Estás habituado a entrar por uma zona e ter acesso a outra área, e portanto eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que tu és. E acho que a infância marca-te muito nesse sentido. No dia o meu tio tinha uma casa nas Águas Livres, no edifício do António Pereira. E eu adorava ir lá, adorava a entrada, quer dizer, e eu na altura adorava esse feio, ou esse hall de entrada desse edifício e os passadiços da parte de trás, que eram afastados. E eu adorava aquilo, achava aquilo espetacular, mas nunca tinha a noção sequer do impacto que tinha em mim. E isso consigo dizer que sim. Sim. E mesmo de miúdo, agora a primeira memória. Pois é que não sei, é muito difícil conseguir relacionar as memórias de infância com realmente um pensamento atual, porque, por exemplo, eu podia começar a criar uma ligação a dizer, pronto, como eu estava a brincar com os materiais de construção, poderia haver uma influência, a matéria, mas é um bocado exagerado. Ajudou-me, quando era mais adolescente, a definir o que eu queria fazer do meu futuro, a saber ser mais ligado à arquitetura, mas acho que não estou a usar esta memória para criar arquitetura hoje em dia. A arquitetura, que é, como sabe, uma forma de conhecimento extremamente complexa e transversal e generalista, mas um dos aspectos importantes é que a expressão da arquitetura também passa por um mundo sensorial, ou seja, a criação do espaço na arquitetura, a criação da atmosfera, do ambiente, quando se projeta, da própria forma, da importância da luz, da importância do táctil, da importância do ruído ou do silêncio, etc., são muito importantes. Eu tive, quando tirei o curso de arquitetura, tive uma série de disciplinas que hoje já não existem, e um dos aspectos, na altura, por exemplo, tinha a ver com a perspectiva fenomenologista, como se chamava, que tinha um enquadramento dos fenómenos sensoriais, ou seja, e como é que, pela percepção do espaço, se consegue chegar à sensorialidade do próprio espaço. E isto é, de facto, um tema importante da arquitetura, que poderá eventualmente remeter para essa primeiríssima impressão de infância, que é, efetivamente, uma percepção claramente sensorial também, não é?